Olá, meus irmãos, meus abençoados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso bom Deus, na sua infinita bondade, que Ele venha nos fortalecer cada vez mais e que venha nos dar a libertação carnal e espiritual que nós precisamos em nossas vidas. E que Ele venha trazer bênçãos e mais bênçãos na vida de cada um de vocês, que nesse momento está ouvindo, assistindo a este vídeo. Deus abençoe a cada um. Amém? Irmãos, falo bênçãos porque fé é bênção, né? E quando a gente tem a fé viva em Cristo Jesus, a gente passa o que passar, pode estar amargando igual Giló, mas temos que dizer, vai tudo bem, como a sunamita, vai tudo bem. Tá doce igual mel de Jataí. Essa é que é a verdade. Amém, irmãos? E Deus me deu a palavra para que eu viesse aqui expressar para os irmãos. E quando eu falo os irmãos, eu não estou dizendo aqui os irmãos evangélicos só não, tá? Aqui abrange todo o conceito religioso, independente da sua placa religiosa. Eu falo para todos, em nome de Jesus. Amém? É em nome de Jesus. Não quero saber se você é da placa A, da placa B. Eu falo em nome de Jesus, com esse livro aqui, ó. Este aqui, ó. Minha Igreja Itinerante. Agora, é claro que eu tenho a minha referência ministerial. Amém? Como você tem, todos têm. Amém? E eu quero aqui respeitar tudo e todos. Se Deus deu livre-arbítrio, é assim mesmo. Né, irmãos? E eu estou aqui, mais uma vez, no santuário do Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Ele por tudo. E pedindo a Ele uma palavra, e Ele me deu essa palavra desde a semana passada. E eu venho orando, pedindo para que realmente me desse sabedoria para me expressar para os irmãos. Em nome de Jesus, eu quero que os irmãos, se puderem, vão meditar depois, né? Na palavra de Deus, a palavra está em 2 Reis 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti. Entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui, 2 Reis 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva.
em nome do Senhor Jesus Cristo, na sua infinita bondade, que Ele venha agora nos dar sabedoria, nos capacitando para que nós possamos levar esta mensagem aonde eu não posso ir, Pai. Que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir. Me dê saúde carnal e espiritual. Revista-me com as tuas armaduras, a armadura que está lá em Efésios 6. Amém, Senhor? Cobre todos nós com teu sangue. Irmãos, o que eu entendi por esta palavra? Eliseu aumenta o azeite da viúva. E eu coloquei como pano de fundo, como um título, a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, né? Porque, pastor, Sarepta? Quem era Sarepta? Sarepta era uma cidade localizada na região lá da Fenícia, que ficava localizada ao norte de Israel, perto da cidade de Tiro. Então, ela era a viúva que morava em Sarepta, nesta cidade, né? Perto da cidade de Tiro. Então, irmãos, eu gosto de estar fazendo essa introdução para ver o que eu entendo, o que nós podemos buscar mais, extrair mais da palavra do Senhor, porque Ele nos dá a inteligência, a sabedoria para nós buscarmos mais. E eu gosto muito de escrever, de estar aqui, meditando, escrevendo, o que possamos, né, acrescentar de bom dentro da palavra, que não precisa ser fora da palavra, dentro da palavra, para que possamos estar nos fortalecendo cada vez mais. Aqui estamos vendo um milagre de Deus operando na casa daquela viúva. Mas quero dizer a você que neste momento, se você crer como aquela viúva creu, Deus vai operar o milagre na tua vida a partir de agora, irmão. Toma posse. Ele vai operar o milagre na tua vida a partir de agora. Basta crer. Crer com sinceridade, com fé. Porque o Deus que fez o milagre na vida daquela viúva é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre, irmãos. Basta você crer, porque Ele disse: eu sou o primeiro e o único. Sem mim nada podereis fazer. E ponto. Deus é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. Se tem alguém que muda, é o ser humano, é nós. Né? Mas tudo bem. Esse é o Deus. Se você crer, neste momento Ele vai operar milagres agora na tua vida, como fez com a viúva do azeite. Irmão, nós sabemos que a Bíblia é um livro infinitamente perfeito. É um livro infinitamente perfeito. Eu gosto sempre de enfatizar a Bíblia como um livro infinitamente perfeito. E que a sua palavra se renova todos os dias. De um versículo, Deus te dá uma mensagem, uma pregação. E Deus te dá alternativas para você usar dentro daquela mensagem. Ele te dá alternativas. Basta ter obediência, temor. Ah, pastor, mas eu estou um pouco fragilizado esses dias. Ei, fique em paz. Continue falando para o Senhor que você está um pouco fragilizado, para Ele ter misericórdia de você, que Ele vai ouvir o teu clamor. Vai com a cara no pó. Ei, pastor, não estou aguentando, não estou tendo força para ajoelhar. Ore deitado, ore em pé, ore caminhando, mas conversa com Deus. Amém? Então aqui está, irmão. E o que me chamou ou me chama a atenção nesta leitura, nesta mensagem? Todos os pregadores, os abençoados de Deus, quando vai levar uma mensagem, geralmente busca um pano de fundo, busca um título. Eu aqui, por exemplo, eu falei a viúva de Sarepta. Mas dentro da mensagem procura uma palavra onde há um encaixo dentro da palavra do Senhor
que realmente venha a unificar, a combinar com esta mensagem. E o que me chamou a atenção foi uma palavra que contém 9 letras, irmãos. Até as letras eu contei. Uma palavra que contém 9 letras. Mas é como se fosse um mandamento ou uma sentença deixada por Deus. Contém 9 letras, mas é como se fosse um mandamento ou uma sentença deixada por Deus. Esta palavra se chama semeadura. Semeadura. Olha onde eu fui encontrar, né? Aí os abençoados agora falam, pastor, semeadura, o que tem a ver com a viúva, né? Eliseu aumenta o azeite da viúva, o que tem a ver semeadura? Vamos, então, buscando, vamos conversando com Deus, vamos nos aprofundando, vamos entrando em espírito, e nós vamos ver o que tem a ver. A semeadura contém 9 letras, que podemos entender por semeadura. O que podemos entender por semeadura? O que é semeadura para você, irmão? Para você, irmã? O que é semeadura? Semeadura, ou para ficar melhor, vamos titularizar como a lei da semeadura. A lei da semeadura. Olha, irmãos, aqui agora há um encaixe. Dentro desta palavra, Eliseu aumenta o azeite da viúva. A lei da semeadura. Está querendo nos dizer que tudo que plantamos nós colhemos. Que tudo que nós plantamos nós vamos colher. Ninguém escapa da lei da semeadura. Ninguém. Ponto. Pastor, por quê? Mas se Deus perdoa, todos os dias Deus nos perdoa. Deus é um Deus perdoador. Ele é um Deus sapientíssimo, que nos ama, que nos perdoa todos os dias. Esse monte de falha aqui, de pecado. Quando quando nós não pecamos pelo falar, pecamos pelo olhar. Quando não pecamos pelo olhar, pecamos pelo pensar. Então todos os dias temos que pedir perdão a Deus e Ele nos perdoa. Porém, Deus, na sua infinita bondade, Ele fala, está perdoado, filho. Porém, você vai ter que colher. Da lei da semeadura nós não vamos escapar. Tudo que plantamos vamos colher. Por quê? Que é para que eu possa sentir aquele gostinho amargo, aquela dor daquilo que eu pratiquei, que não agradou ao Senhor, daquilo que eu pratiquei contra o meu próximo. Ele vai me perdoar, mas eu vou colher. Que é para poder eu aprender mais, nós aprender mais e nós dar bom testemunho sobre esse assunto. Amém? Então veja bem, aquela viúva era esposa, para começar, ela era esposa de um servo de Deus. E apesar dela ser muito pobre, ela não pensou 2 vezes quando matou a fome do profeta Elias. Lá no passado ela matou a fome do profeta Elias. Está em 1 Reis. Né? Está lá em 1 Reis. E ela matou a fome do profeta Elias. Deus disse, vá para Sarepta, que lá tem uma viúva. E lá não vai faltar nada para você, vai matar a sua fome. E ela matou a fome do profeta Elias. Veja bem. Lá no passado. Então ali ela começou a semear uma semente em um solo fértil. Olha a lei da semeadura entrando na história com H. Olha a lei da semeadura entrando dentro da palavra. Ela começou a semear uma semente em um solo fértil, sem saber ela que estava plantando trigo. Ela não sabia que ela estava plantando trigo. E que tempos depois, ou décadas depois, iria colher o que plantou. É o que eu falei. Tudo que plantamos, vamos colher. Que seja do bem, que seja do mal, nós vamos colher. Ela nem sabia,
mas ela tinha plantado, porque ela matou a fome do profeta Elias. Ela já semeou uma semente num solo fértil. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então veja bem como é bom a gente praticar o bem, não desejar mal ao próximo. Veja bem como é bom a gente perdoar quem tem nos ofendido. Porque a justiça a Deus pertence. O salmista Davi, no Salmo 35, ele ora. Ele ora pelos inimigos, pelos adversários. Ele ora, mas ele ora pedindo a Deus justiça. É Deus quem faz a justiça, não é eu, não é você. A partir do momento que nós pertencemos a Deus, nós temos essa convicção, aí agora nós somos de Deus, tudo é Ele. Amém? Então veja bem, outra situação do bem que nos chama bastante atenção é que ela era mulher de Obadias. Ela era mulher de Obadias. E quem era Obadias? Aqui, pastor, está entrando, da viúva do azeite, está entrando agora o esposo. Quem era Obadias? Esposo daquela viúva. Ela era mulher de Obadias. Era um homem temente. Quem era Obadias? Era um homem temente a Deus. Obediente ao Senhor. Um verdadeiro servo. Ele trabalhava como mordomo para o rei Acabe. E quem era Acabe? Acabe era um tirano, perseguidor dos profetas de Deus. E Obadias, mesmo trabalhando para Acabe, em um momento algum deixou-se contaminar com aquela tirania. Obadias já tinha semeado semente em terra fértil. Obadias já tinha semeado semente em terra fértil. Era um servo de Deus, como a viúva fala aqui, como nós estamos vendo, ela falando. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. Ele era um servo, ele tinha convicção da fé em Cristo. Ele trabalhava em um meio tirano, o rei Acabe, que era perseguidor dos profetas de Deus junto com Jezebel. E ele, em nenhum momento contaminou. Em nenhum momento contaminou. Então veja o quanto é importante, a importância de nós plantarmos a nossa semente em solo fértil. Ou para ficar melhor, né? Quanto mais plantamos o bem, mais o bem nós vamos colher. Porque Deus é aquele que vê tudo, irmãos. Deus é aquele que está presente em tua vida, na minha vida, a todo momento. Ele é presente, Ele é onisciente. Todo momento Ele está ali presente em nossas vidas. Olha, irmãos, não tenham dúvidas. Tudo que plantamos, nós vamos colher, sim. Que seja cedo ou que seja tarde. Porque tudo é no tempo de Deus. O livro de Eclesiastes já nos fala. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Se você planta joio, você colhe joio. Se você planta trigo, você colhe trigo. Não importa o tempo. Ei, não pense você que Deus esqueceu, que Deus não esquece de nada. Quem tem amnésia é nós, Deus não. O ser humano tem amnésia, Deus não, Ele não esquece de nada. Fica tudo anotado. Eis a questão. Então, esta é a lei da semeadura. E nós temos que plantar o bem. E foi assim. Se você planta joio, você colhe joio. Se você planta trigo, você colhe trigo. Então, o que é? Sempre que nós podemos fazer o bem, vamos fazer. Aquela viúva, ela era esposa de um servo. E apesar de ser muito pobre, ela era essa viúva, com toda a pobreza, como a palavra já fala, mas ela tinha um coração bom, ela tinha um coração alegre a Deus. Ela tinha esse coração alegre, contrito a Deus. Então veja bem, quando Obadias
quando Obadias escondeu os profetas do Senhor em uma caverna e os sustentou com pão e água. Os sustentou com pão e água. Ele já estava plantando uma semente em uma terra fértil, porque ele escondeu os profetas do Senhor e os sustentou com pão e água. Agora, o que é uma família unida debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo? Obadias era um homem de Deus. Filho se espelha em pai. Uma esposa, com certeza, está olhando os testemunhos do seu esposo. Eis a questão que quando Obadias partiu desta para o seio de Abraão, ela já tinha absorvido todo o bom testemunho de Obadias. Ela, mesmo que já era uma pessoa escolhida por Deus para poder realmente cuidar de Elias, matar a fome de Elias lá no passado, mas ela tinha um testemunho do esposo. E agora eu pergunto, como anda a sua vida como esposo, como varão em sua casa? Você tem dado bom testemunho? Você tem pegado a sua família e orado juntos, feito o culto dentro da sua casa, falado da palavra do Senhor dentro da sua casa? Eis a questão. Você em sua casa, varão, como anda você? Aquela viúva já era uma pessoa boa de coração, mas com certeza o testemunho do esposo dela, como um homem de Deus, ajudou ela e muito. Porque na casa daquele servo de Deus, com certeza tinha e vivia na prática o seguinte versículo. Lá vivia o seguinte versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Então, nós temos que dar bons testemunhos dentro da nossa casa, para que nossos filhos, para que nossa geração venha absorver esse bom testemunho. Eis a questão de tudo isso. E por fim, o que podemos tirar de lições com esta simples e humilde viúva da botija de azeite? Vamos ver o que ela nos ensina, o que nós podemos extrair, né? Tirar de lições dessa viúva da botija de azeite. Primeiro, ela reconhecia o testemunho do seu marido. Olha só, ela reconhecia o testemunho do seu marido, ou seja, ela era uma pessoa que reconhecia, sabia do marido que tinha, do esposo que tinha, né? Volto a perguntar aos varões, como anda o seu testemunho dentro da sua casa? E você, mulher? Para não ficar só nos varões. E você, mulher? Está sendo uma edificadora? Está sendo sábia? Reflita sobre isso. Faça uma reflexão. Tira aquele minuto de solitude para você e Deus e faça a tua reflexão. O segundo, a viúva da botija de azeite foi buscar ajuda a Eliseu. Eliseu. Quem era Eliseu? Era um profeta de Deus, um homem de Deus. Mas eu vou aqui mais, porque eu gosto de ir mais além. Eu faço a pergunta e busco a resposta para que nós possamos entender melhor. Porque neste momento, possa ser com um irmão ou uma irmã, um abençoado, uma abençoada, pode estar falando, sim, pastor, Eliseu era, sim, um profeta de Deus, mas
a viúva da botija de azeite foi buscar ajuda a Eliseu. E como nós sabemos, pastor, se tal homem é de Deus ou se não é? Como? Hein? Me fale, pastor. Olha, quando nós temos obediência a Deus, temor a Deus, quando nós oremos ao Senhor, quando nós jejuamos ao Senhor, consagramos ao Senhor, vivemos uma vida debaixo da graça. Ei, Deus é aquele que não deixa nós nem confundido e nem enganado. Ele te direciona, como ele fez com esta viúva. Direcionou esta viúva a Eliseu, porque ela era uma mulher de bom testemunho. Então Deus direcionou ela a Eliseu. Ela já tinha plantado lá atrás, quando matou a fome de Elias, e agora aqui na frente, Deus direcionou ela a Eliseu, a um homem de Deus, porque ela vivia debaixo da graça do Senhor. Aleluia! Terceiro, ela, a mãe amorosa, protetora, a viúva da botija de azeite, lutou pelos seus filhos. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Eu estou falando de mãe com M maiúsculo, tá? Mãe é mãe. Tá? Mãe é mãe. Qual é a mãe que não defende a sua prole? E ela fez tudo aquilo ali pensando nos filhos. Lutou pelos seus filhos. Eis a questão. De nós. Ei, filhos, valorize a sua mãe. Ei, ouça os conselhos da tua mãe. Quando eu falo, ouça os conselhos, as orientações da sua mãe. Porque a sua mãe, meu filho, meu abençoado filho, servo de Deus, abençoado, quando ela está falando com você, é a boca de Deus que está falando com você. Eu costumo dizer que uma mãe, quando está falando para um filho, seja de ensinamento ou de correção, é Deus falando. Através da boca dela. É o Espírito Santo de Deus falando através da boca dela. Então, honra teu pai e tua mãe. Ouça tua mãe. Ouça os conselhos. E quarto, ela foi sincera. Olha só o que ela disse. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela falou. Quando Eliseu perguntou, ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Agora aqui, tem uma palavrinha que me chamou a atenção, irmãos, meus abençoados, aleluia, Senhor, que me chamou a atenção. A palavra nada. Mas, ao mesmo tempo, claro, quando ela diz, tua serva não tem nada em casa, eu entendo a aflição dela. Mas essa palavra nada, nunca repito, não fala. Porque o servo de Deus, ele nunca pode dizer, não tem nada em casa. Neste momento agora, você talvez não tenha nem o azeite. Mas se tu tem Jesus de coração, corpo e alma e espírito, habitando dentro da tua casa, tu tem tudo. Você não pode dizer que tem nada. Mas ali foi um momento de aflição, de emoção, e que muitas vezes nós citamos. Porém, nós temos que nos corrigir. E essa palavra nada me chamou a atenção. Nada não existe quando tem Jesus. Eu tenho Jesus dentro de casa, eu tenho tudo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o sorriso chegará pela manhã. Nunca diga, não tem nada em casa. Você tem Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Com barriga cheia, com barriga vazia, com dor, sem dor, tem tudo. Eis a questão. Morra para este mundo, viva para Jesus, que você vai ver que é assim. Amém? Então é assim. Se a tua serva não tem nada em casa, foi o que ela disse, ela foi sincera. Não mentiu. E por fim é isso. Nós nunca devemos falar, não tenho nada em casa, porque a casa que tem fé, esperança, pode ter certeza que aquela casa está cheia do Senhor.
Está cheia do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Porque eu sei que esse choro vai durar uma noite, mas a alegria vai chegar ao amanhecer. E quinto, na palavra do Senhor, ela tinha uma boa relação. Ela tinha uma boa relação com os vizinhos. Ela se dava bem com a vizinhança. Olha só, ela tinha uma boa relação com os vizinhos. Agora veja bem, ela tinha uma relação. Então, na hora que Eliseu manda ela ir tomar vasos emprestados para encher de azeite dos vizinhos. Olha a importância de vivermos em paz com os nossos vizinhos. Olha a importância de nós vivermos em harmonia com os nossos vizinhos. Porém, eu tenho aqui que fazer uma ressalva aqui. Chamar atenção. Viver bem com o meu vizinho não quer dizer que eu tenho que estar todos os dias na casa do meu vizinho. Em hipótese alguma. Para ser bom vizinho, não precisa estar na casa um do outro todos os dias. Não precisa estar de tititi toda hora. Não precisa. Não precisa estar. E sim saber que a gente é servido na hora da necessidade. Porque muitas vezes confundem, né? Meu vizinho. Porque meu vizinho eu tenho que estar lá 12 horas por dia, de tititi, falando bode, falando da vida do outro vizinho. Não, o vizinho bom, ele está em paz, está em casa, mas bateu na porta, o outro na hora da necessidade, opa, entra o que precisa, estou aqui, vamos lá. Tá? Então a gente tem que saber lidar com a situação. Isso chama também vigilância. Chama vigilância. Eis a questão. E aqui a palavra de Deus, através do profeta Eliseu, a palavra de Deus através do profeta Eliseu, que foi usado para poder conversar com aquela viúva, Deus usou ele, mais do que nunca, aquela viúva foi amparada pelo Senhor Jesus Cristo, nosso bom Deus, por conta da lei da semeadura. Ela já tinha plantado e ela colheu os bons frutos na hora que precisou de colher. Deus falou, agora você vai colher. Não importa o tempo. Está registrado lá no livro do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que Deus, na sua infinita bondade, venha trazer saúde carnal e espiritual na vida minha, nas suas vidas. A todos, não deixe de dar o seu like para poder estar ajudando, né, a compartilhar. Compartilhe a mensagem, que ela chega onde eu não posso ir. Eu sou um pastor evangelista que vivo pela fé. Foi Deus que me deu esta palavra um dia, lá no monte. Eu nem conhecia a palavra. E ele me falou, vai, ide pregar o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Né? Vivendo pela fé. Pastor evangelista Dalmo Pereira. Então, eu vivo assim, em Cristo Jesus. E Ele operando bênçãos e graças na minha vida, na tua vida. Eu profetizo, Senhor, cuida de cada um, como o Senhor tem cuidado de mim. Traz a cura carnal e espiritual na vida de cada um. Senhor, aumente o azeite no celeiro de cada um. Eu peço, Senhor Jesus, porque eu sei que nos quatro cantos deste mundo, deste universo, existe sempre alguém precisando da tua misericórdia. E em nome do Senhor Jesus, como o Senhor fez com esta viúva, faça também com todos aqueles que clamam ao Senhor e que está precisando, Pai, da tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus é contigo.